Saída de presos do sistema penitenciário, esse foi um tema extremamente debatido nos últimos tempos. E a Câmara dos Deputados acaba de derrubar um veto presidencial que trata do assunto de saída de presos. Se você quer saber mais sobre esse assunto, se inscreve aqui no canal, dá aquele like para podermos divulgar mais esse vídeo. Vou fazer uma análise mais complexa do assunto, porque eu percebo que muitas pessoas ainda estão na superfície em relação a esse assunto, né? Apenas aquilo que é divulgado mais nas redes sociais ou rapidamente numa notícia da imprensa ou da televisão. Bom, a saída de presos foi um projeto iniciado pela Câmara de Deputados, através de um dos deputados, né, que hoje é secretário de governo do Estado de São Paulo no âmbito da segurança pública, que é o capitão Derrite, e foi sancionado algumas partes pelo presidente e algumas partes vetadas. E quais partes foram essas? Bom, a parte que foi sancionada foi, sim, um endurecimento nas regras do sistema prisional, como, por exemplo, a proibição de saidinha para pessoas que cometeram crimes hediondos ou com grave ameaça. O que isso quer dizer? Quer dizer que na sanção do presidente, na primeira parte desse projeto, né, quando ele foi aprovado, parte desse projeto pelo presidente, com proposta, lembrando, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, através do capitão Derrite, é a proibição de saída de presos que cometeram crimes como, por exemplo, homicídio, crimes hediondos como estupro, tortura, crimes hediondos ou violentos, né? Todos os crimes que envolvem violência, roubo. Então, por exemplo, alguém que rouba você por grave ameaça, apontando uma arma de fogo, uma faca, né? É a diferença do furtos, que é uma pessoa que furta, é uma pessoa que não usa de grave ameaça ou violência. Homicídio, furto, roubo, latrocínio, diversos crimes, né? Então, esse tipo de crime já havia sido proibida a saidinha, certo? Só que o presidente vetou a parte em que fala que aqueles que estão em regime semiaberto, poderiam sim sair, aqueles que não cometeram esses tipos de crime que envolvem a violência, né? Violência, grave ameaça ou crimes hediondos. Então, essas pessoas que estão no semiaberto, elas podem sair para, por exemplo, isso se mantém até hoje, estudar ou trabalhar. O preso que já está no semiaberto, ele já sai da prisão. E ele apenas saía a mais quando se tratava de períodos festivos, sei lá, Dia das Mães, Natal, aqueles períodos que a gente sabe que tem as saidinhas. Outros enrijecimentos que foram aprovados nessa lei foi a questão da tornozeleira para monitorar os presos que saem, né? Isso foi aprovado, além do exame toxicológico para aqueles presos que queiram sair, né? Ou seja, não pode ter esse uso de drogas, tem que ser aprovado por uma comissão, né, do sistema prisional, tem toda uma regra para você sair, não é qualquer um que sai. Então vamos aos motivos de A e B, né, os dois lados, os que defendem que a saidinha precisava ainda das regras que foram vetadas e aqueles que disseram que não, que essas regras que foram vetadas atrapalham a progressão da pena. Bom, então para explicar novamente do que se tratava o veto presidencial. O veto presidencial, esse último que foi derrubado pela Câmara, se tratava de defender que a saidinha continuasse para aqueles presos que cometeram crimes menos graves, né, que não envolvem violência, grave ameaça, ou não estavam nos crimes hediondos, e para as pessoas que estão no regime semiaberto, essas que já estão nesses presídios em que a pessoa já pode trabalhar ou fazer cursos, até mesmo fora da cadeia, né, do presídio. Então, se dizia, pelo lado daqueles que queriam vetar essa parte do projeto, é que isso atrapalha a progressão. Esse preso, algum dia ele vai sair, então ele tem que ser reinserido na sociedade, por isso ele tem esse direito de ir saindo aos poucos, quando ele está já no regime semiaberto, que é uma progressão de pena, para ir se acostumando com a sociedade, revisitando, né, a sua família e etc. O outro motivo que é alegado é que as mulheres que estão nesse regime não podem ver os seus filhos, né, e elas teriam direito de fazer a visita aos seus filhos, a cuidar de seus filhos. Esse é um outro ponto. Outra estatística muito usada é que de 100% dos presos que saíram nessas saidinhas, apenas uma porcentagem de 5% não retornavam à prisão. E desses 5%, menos ainda voltavam a cometer delitos. E outro motivo é que se dizia que com esse enrijecimento do sistema prisional proibindo as saidinhas, as cadeias poderiam ocorrer rebeliões, poderiam dificultar a manutenção
dessas prisões com revoltas daqueles que estão no sistema prisional. Vamos para o lado daqueles que lutam pelo veto, lutaram pelo veto, pela derrubada do veto, aqueles que lutavam pela derrubada do veto presidencial e que querem proibir a saidinha de uma vez por todas. O que se alega é que, apesar de ser apenas 5% dos presos que não retornam ao sistema prisional, esse 5% é um número alto de presos, né? Um número grande de presos, apesar de parecer pequeno em porcentagem, 5% são muitas pessoas. No estado de São Paulo, por exemplo, eu creio que 2.000 pessoas não retornam aos presídios, e isso aumenta a criminalidade e aqueles que voltam a cometer delitos. Esse é um dos motivos. E também a questão da defesa de que o sistema prisional tem sim boas polícias penais que não vão deixar que ocorram rebeliões ou revoltas em presídios, que é a obrigação do Estado ter mais força contra uma rebelião, uma possível revolta, do que os presos que conseguirem ter sucesso nesse tipo de revolta. E também esse número, né, de presos que não voltam nas saídas temporárias vai se acumulando, né? E aí 5% agora, 5% daqui a alguns meses, daqui a alguns meses e anos, isso vai acumulando, vai deixando maior, mais agressivo, né, o número de presos que não retornam e estão na sociedade novamente cometendo delitos. Um argumento muito forte também foi aquele que pudemos ver vários presos que estavam em saidinha cometendo realmente crimes e até envolvidos em crimes mais violentos daqueles que a pessoa tinha sido condenada. Uma pessoa que foi condenada às vezes por um furto, por um crime menor, cometendo um crime mais grave na saidinha, até envolvendo a morte de policiais. Então, no fim, a minha análise é que essa é uma pauta muito ideológica, né, que envolve um pensamento de esquerda e de direita, pensamentos opostos, pensamentos de uma possível regressão de crime, né, pela direita, enrijecimento do sistema prisional, um lado que conta com o apoio da população, que às vezes não entende tanto do assunto, mas que não quer ser novamente sofrer crimes, né, sofrer roubos, furtos, não gosta do que ela está vendo com a violência no Brasil, e de certa forma isso é muito forte, né, um argumento muito forte, e por outro lado, uma preocupação também com a questão do lado da esquerda, mais do lado da esquerda, com a questão da ressocialização do preso. Afinal, acho que o melhor argumento seria a questão de que, realmente, aqueles que estão liberados já estão no semiaberto, ou seja, já estão saindo do sistema prisional para estudar ou para trabalhar, já estão convivendo na sociedade de certa forma, e de algum jeito, de alguma forma, né, e em breve, né, por já estarem em semiaberto, elas vão voltar para a sociedade. E esse voltar para a sociedade é inevitável. Então, elas podem voltar para a sociedade de uma forma gradativa e tentando se recuperar daquilo que ela cometeu de crime, ou voltar mais revoltada ainda. Então, existem os dois lados que precisam ser analisados, apesar de que isso já foi decidido pela Casa Legislativa. E você? Eu quero que você deixe seu comentário do que você acha do assunto, né? Se você é a favor ou contra esse último veto, deixando claro que as regras já haviam sido enrijecidas, de qualquer forma, né? Tirando a possibilidade daqueles que cometeram crimes com grave ameaça, que eu falei, ou violência, isso já estava excluído, então foi um bom projeto nesse sentido. Agora, o veto nessa parte parcial, né, nessa parcial do projeto, que foi também confirmada pela Casa Legislativa e tirando o veto presidencial. O que você acha do assunto? Se você já sabia de todos esses detalhes, comenta aqui no vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Valeu, um abraço.